Bem, começando o tema sobre circulação sanguínea, a gente tem que a circulação sanguínea corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue realiza no corpo humano, de modo que no percurso completo, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Nessa passagem dupla desse sangue, destrinchando um pouquinho ela, na primeira a gente tem a passagem de um sangue desoxigenado, de um sangue venoso, de um sangue com gás carbônico no coração. E na segunda passagem, a gente tem um sangue já oxigenado, propriamente dito, com gás oxigênio. Importante é a gente saber que antes da gente falar totalmente sobre esse sistema circulatório, sobre essa circulação sanguínea de fato, é entender quem compõe realmente o sistema, tá? Como é essa anatomia do coração? Então, aqui a gente tem a anatomia do coração humano, né? Essa anatomia não é toda, mas é a que geralmente é utilizada. Então, apresentando veia cava superior, átrio direito, veia cava inferior, ventrículo direito, músculo cardíaco, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veia pulmonar, artéria pulmonar e aorta. E a primeira parte aqui já foi apresentada, que é os componentes do coração, assim, propriamente dito. E aqui a gente vai entender como é que começa esse percurso, tá, da circulação sanguínea. Os membros inferiores e os membros inferiores, o sangue deles é trazido para o átrio direito pela veia cava superior e inferior. Mais especificadamente, começando, os dos membros superiores, eles têm o sangue trazido pela veia cava superior para o átrio direito. E dos membros inferiores, eles têm o sangue trazido para o coração pela veia cava inferior. Quando esse sangue desoxigenado, trazido dos membros superiores e inferiores pela veia cava, de fato, ele chega no átrio direito, essa pressão sanguínea vai fazer com que a válvula tricúspide se abra. Onde é que fica essa válvula? Ela fica aqui. Nesse espaço aqui, nessa passagem aqui, é onde fica a válvula tricúspide e ela vai ser aberta, para o sangue passar para o ventrículo direito, onde ele vai ser ali bombeado e vai ser mandado para a artéria pulmonar direto para os pulmões, para que haja a troca ali de gases, o processo de hematose nos alvéolos pulmonares. Quando se chega lá e já ocorre essa hematose, a gente tem já um sangue oxigenado, que vai ser trazido para o átrio esquerdo, aqui, pelas veias pulmonares. Importante frisar que a gente tem 4 veias pulmonares localizadas nos pulmões, no lado esquerdo e no lado direito, e que elas vão ser responsáveis por trazer esse sangue já oxigenado aqui para o átrio esquerdo. Como também no átrio direito, aqui no átrio esquerdo, a gente tem a presença de válvulas, que vão se abrir quando se chega à passagem do sangue. Bem aqui a gente tem a válvula bicúspide, ou também chamada de válvula mitral, onde ela vai se abrir e o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo, onde ele vai ser bombeado e tem sua passagem final para a aorta, ou artéria aorta ou artéria aórtica, que vai distribuir esse sangue já oxigenado para o corpo todo. E falando sobre circulações, na anterior a gente falou aqui do processo todo, tá? Mas aqui, classificando elas, a gente tem que a circulação sistêmica e a pulmonar. E como é isso? A circulação sistêmica, ela é de fato quando o sangue, ele já oxigenado, vai ser distribuído por corpo todo. Na circulação pulmonar, a gente vai ter o que? Essa troca, tá? Essa passagem de sangue desoxigenado para oxigenado, de sangue venoso para sangue oxigenado, de sangue que vai ser levado para o coração pelas veias cavas para o átrio direito, passando pela válvula tricúspide, passando para o ventrículo direito, onde ele vai ser levado para a artéria pulmonar, onde vai ser feito a hematose
a troca de gases ali nos alvéolos, depois passado para as veias pulmonares. Isso é circulação pulmonar. E o que é circulação sistêmica? Novamente, é quando o sangue já vem oxigenado dessas veias pulmonares, vai passar pelo ventrículo esquerdo, ali depois do átrio esquerdo, para ser bombeado e levado para a artéria aorta, onde vai ser distribuído pelo corpo todo. E aqui, mais específico, né, de forma mais específica, a gente tem circulação macro ou sistêmica, que também é chamada de grande circulação, tá? Novamente, é quando o sangue ele já está oxigenado e vai ser distribuído pelo corpo. E a circulação micro ou pulmonar é chamada de pequena circulação. É quando a gente vai ter essa troca, tá? Do sangue desoxigenado para um sangue oxigenado, um sangue com gás carbônico para um sangue com oxigênio. Das estruturas cardíacas, a gente tem que o coração ele possui 3 camadas de tecido, em que se nomeiam endocárdio, pericárdio e miocárdio. Nesse sentido, entende-se que o endocárdio ele reveste a superfície interna das 4 câmaras cardíacas, incluindo as válvulas. E o miocárdio ele é uma grossa parede muscular responsável pelas contrações e expansões do coração humano. Então, aqui nos dois, a gente tem que o primeiro ele vai ser um revestimento interno. O segundo, que é o miocárdio, ele vai ser o músculo, né? Faz parte daquele músculo propriamente dito do coração, onde ele é responsável pela contração e expansão desse órgão, tá? E o último é o pericárdio. É um saco fibroso e cheio de líquido que envolve o corpo muscular do coração e as raízes dos grandes vasos. Aqui a gente tem o pericárdio na imagem, vai ser, né, essa parte aí mais externa. E aí ele se subdivide entre pericárdio parietal fibroso e se subdivide em pericárdio visceral ou seroso. O pericárdio parietal fibroso é uma camada externa formada por um feixe de colágenos, né? E o pericárdio visceral ou seroso é uma camada interna formada por uma membrana serosa. Entendendo aqui na imagem, a gente tem que o primeiro lá da frente é o pericárdio parietal. É só você relacionar parietal e parede, tá? Ele é o mais externo possível. Quando a gente fala de pericárdio visceral, ele pode ser também chamado de epicárdio, tá? E é uma camada, né, que vai formar uma membrana serosa. Próximo dali, né, a gente já passa para o miocárdio, para aquela parte do músculo propriamente dito, que vai ser responsável pelas contrações e expansões do coração. E o endocárdio, que vai ser essa membrana que vai revestir a superfície interna do coração, inclusive as válvulas. Aqui é a vista anterior do coração, né, onde a gente tem mais componentes do que naquele outro primeiro mostrado. Aqui é possível ver o átrio direito, tá? O ventrículo direito, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, as veias cavas superiores, tá? Veia cava superior, veia cava inferior, aquelas veias pulmonares, né? Superiores e inferiores, como eu falei, que existe 4, né? Do lado de cada pulmão, tronco pulmonar, válvula tricúspide, válvula mitral ou bicúspide, pericárdio, ó, você percebe uma superfície mais externa, tá? Tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda, artéria pulmonar esquerda. E aqui, olha, uma coisa que foi citada anteriormente lá atrás, né, que é o endocárdio, que ele vai revestir as válvulas, né? É essa passagem aqui, ó. Essa passagem aqui que está circulada. Isso é chamado de válvula, né? Então a gente tem essa válvula tronco pulmonar e aqui do lado a gente tem essa válvula, né, da aorta. Para que vai servir? Bem, essa válvula aqui, né, essas duas válvulas em questão, elas vão servir para impedir que o sangue retorne, tá? Para onde ele foi bombeado. Ou seja,
quando a gente tem um sangue aqui no começo desoxigenado, que vai passar pelo átrio direito, que vai passar pela essa válvula tricúspide, que vai ser bombeado no ventrículo direito, ele vai ser logamente, como eu falei, indo para a artéria pulmonar, tá? Para ser levado para os pulmões. E nessa ida, a gente tem essa válvula aqui, nessa válvula tricúspide, que impede que esse sangue retorne, tá? Então essa é a função da válvula. Bem, aqui a gente tem as subdivisões aqui da aorta, ó, né? Tronco braquiocefálico, e bem aqui próximo a gente vai ver outras subdivisões ainda mais. Aqui é a vista posterior do coração, né? Via cava superior, lâmina parietal, lâmina visceral. Lembrando, a lâmina parietal é a parte mais externa, parietal, parede, lâmina visceral, a parte um pouco mais para dentro, né, que vai ser o chamado de epicárdio, seio transverso do pericárdio, membrana broncopericárdia, veia pulmonar superior, seio oblíquo do pericárdio, veia pulmonar inferior, veia cava inferior, artéria pulmonar esquerda, tronco pulmonar, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, pericárdio fibroso, pericárdio seroso, cavidade do pericárdio, novamente aqui, pericárdio fibroso, parte mais externa, tá? Pericárdio seroso, um pouco da parte mais interna, ou o próprio também epicárdio. E aqui, para finalizar, a gente tem as subdivisões da aorta, né? Entendendo aqui um pouquinho como ela funciona. Aqui é a parte toda da aorta, né? Onde vai levar e ser responsável, tá? Para levar esse sangue oxigenado para ser distribuído pelo corpo todo. Então aqui a gente tem o arco da aorta, essa parte aqui mais caída, a gente tem a aorta ascendente e essa aqui a gente tem a aorta descendente. Essas ramificações aqui vão dar origem, né, ao tronco braquiocefálico bem aqui, ó. E aqui ele vai se bifurcar, tá, em artéria carótida comum direita, artéria subclávia direita, bem aqui próximo ao arco da aorta desse nome, a gente tem a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Aqui para baixo a gente tem artéria coronária direita e artéria coronária esquerda. Essa é a subdivisão toda da aorta, né? E para finalizar, obrigada a todos por assistir esse vídeo até o final.